Boa tarde, crianças. Então, vamos lá ao nosso livro de português, da página 167 à página 170. Então, este conto, olha, conto de arrepiar. Você gosta de ouvir histórias que dá medo? Dê detalhes? O conto que você vai ler passa no final da tarde, em um casarão abandonado. Levando em conta essas informações e as ilustrações, que tipo de conto você acha que vai ler? Então, nesse conto, gente, olha, leitura, leia, depois comente suas impressões sobre a história. Nesse conto vai aparecer umas palavras, tipo sinistra. O que significa? Aparência que mete medo. Penúmbria. Então, está aqui, olha, penúmbria, pouca luz ou escuridão incompleta, meia luz. Zumbi, que aparece meio morto. São algumas palavras no texto. No texto também eu circulei algumas palavras, olha aqui. Mansão, propriedade, casarão, lugar, imóvel. Isso tudo é a palavra casa. E algumas palavras importantes também, que olha, em pouco tempo, nesse momento, em seguida e em pouco tempo também, que indica passagem. Então, vamos ao texto. Estranha reunião. O dia estava acabando quando Jonas saiu para passear com seu cachorro, Mocó. No percurso do caminho, o menino sempre passava pelo casarão no final da rua. Era uma casa antiga, cercada por um jardim abandonado, mas que hoje era apenas um amontoado de mato e pequenos arbustos. As paredes de pintura descascada estavam quase totalmente cobertas por trepadeiras, denunciando o abandono do local. Aquela imagem sombria causava fascínio na vizinhança. O que haveria lá dentro? Não faltavam histórias macabras para alimentar a imaginação de toda a rua. Ao se aproximar dos portões enferrujados, causou-lhe surpresa ouvir estranhos ruídos vindos de dentro daquele lugar, sempre silencioso. Espantado e não conseguindo desgrudar o olhar da sinistra mansão, Jonas percebeu seu coração disparar. Foi então que, em um momento de descuido, Mocó se desprendeu da coleira, correu, passou por uma fresta do portão e entrou nos domínios daquela misteriosa casa. Não havia o que fazer. Era preciso reunir o que restava de sua coragem e entrar naquela propriedade para buscar seu cão. Trêmulo, Jonas procurou e encontrou uma brecha no muro. Derrubado, e caminhou até a porta, que ao menor toque, ele abriu, fazendo aquele barulho que só as portas de casas mal assombradas fazem. Ao adentrar o salão, a surpresa foi ainda maior. Mesmo na penumbra, o visitante pôde ver criaturas estranhas e horripilantes, que saíam de todos os cantos da sombria casa. Vampiros, bruxas, fantasmas, múmias, lobisomens e esqueleto em uma confraternização inexplicável de seres do outro mundo. De olhos arregalados, o menino congelou. Era como se não houvesse uma gota de sangue em suas veias. A única coisa que não conseguia fazer era observar, muito assustado, a estranha reunião. Em pouco tempo, aquelas criaturas, novos habitantes da casa, perceberam a presença imóvel e pálida de Jonas. E como se combinassem, olharam fixamente para ele. Nesse momento, o menino, que já se
despedia da vida, viu aproximar-se dele um zumbi, carregando uma bandeja com algumas taças contendo um líquido vermelho que mais parecia sangue. Com uma voz estranha, a criatura lhe perguntou: "Está servido?" Não estávamos esperando convidados. Hoje temos um banquete. Serviremos geleia de minhoca, aranhas secas, baratas cristalizadas e dedos fritos. E deu uma estridente gargalhada. Ao perceber que o menino estava prestes a desmaiar, o zumbi se apressou em se apresentar, retirando a máscara. Em seguida, as luzes se acenderam completamente e, uma a uma, as criaturas foram se revelando. Passando o enorme susto, a família se apresentou. Eram os novos moradores do casarão, que, sabendo da fama do lugar, resolveram comemorar a mudança com uma festa fantasia, sem convidados. Em pouco tempo, em conversa alegre, explicaram que estavam animados para começar no seu dia a restauração do imóvel. Jonas até aceitou o convite para ajudar na reforma. Ainda ficou mais um tempinho na estranha reunião, que agora já não era mais tão estranha, enquanto Mocó brincava alegremente com o Tatu, o cachorrinho da família. Novas amizades começaram aquela tarde no casarão. E muitas histórias surgiram destas amizades. Então, esse texto é de Edson Gabriel Garcia, Estranha Reunião, escrito especialmente para esta coleção. Então, olha que legal esse texto, né? Então, agora vamos às atividades. 2. Responda em qual, na sua opinião, por que o cachorro de Jonas entrou na casa? O que o cachorro percebeu? Olha, eu acho que é porque ele sabia que lá também tinha um cachorrinho, né? P. Em qual parte do conto o suspense chega ao ponto máximo? Qual foi? Eu acho que foi quando ele percebeu lá que o zumbi se aproximou dele, né? Ele ficou com muito medo. Eu acho que foi isso. C. Você acha que os moradores da casa queriam assustar o menino? Justifique a sua resposta. Será que realmente ele queria assustar o menino, né? Número 3. Releia esse trecho do conto e responda. Nesse momento, o menino, que já se despedia da vida, viu aproximar-se dele um zumbi, carregando uma bandeja com algumas taças contendo um líquido vermelho que mais parecia sangue. Então, na sua opinião, o que havia nas taças? Que suco que havia nessas taças, né? Então, para mim não era sangue, não. Era outro suco. B. No conto, o zumbi oferece comidas estranhas a Jonas. Você acha que elas eram reais? Explique. Será que era comida de verdade? Que tipo de comida que era? 4. A repetição desnecessárias de palavras torna a leitura menos agradável. Olha, então, para não ficar repetindo a palavra casa, eles usou essas aqui, ó. Casarão, imóvel, propriedade, lugar e mansão, para o texto ficar melhor. Então, você vai, releia o conto e sublinhe as palavras usadas para evitar a repetição da palavra conto, da palavra casa. Então, você vai voltar lá e sublinhar todas as palavras. 5. Algumas expressões foram destacadas no conto. Qual é a função delas? Discute com os colegas e o professor e depois registre as conclusões. Então, olha, aqui tá, olha, em pouco tempo, nesse momento, em seguida, em pouco tempo, né? Por que será? Então, tá, olha, para marcar a passagem na história, para ficar mais fácil de entender. Em pouco tempo, nesse momento, em seguida. Existem outras coisas, afinal, agora, antes, depois de, né?
à tarde, de manhã, agora. Essas são essas expressões para ajudar a concluir o conto. Então, é só isso.